Pronto. Aí Paula vai começar a puxar aí e o resto é conversa. Vinheta do Dicotomia. Solta a vinheta, editor. A editor. Adler. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Merda, смешно. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu e Adler, aqui meu companheiro do episódio de hoje, dá um oi, Adler. E aí, pessoal? Nós estamos muito bem, estamos em ótima companhia. Estamos aqui com a presença da grandiosa, da maior, Dani. Dá um oi, Dani. Oi, gente. Dani Passos Nascimento, como vocês quiserem chamar nas suas referências de textos acadêmicos. Mas no episódio de hoje, nós vamos entender um pouco sobre os conceitos de Améfrica Ladina e Américanidade, expostos nos trabalhos de Lélia Gonzalez. Nós explicaremos como a perspectiva decolonial, falaremos um pouquinho sobre isso, nos ajuda a desconstruir a perspectiva colonizadora imposta a nós desde o descobrimento do Brasil e construir um melhor entendimento da nossa identidade, nossas origens, na busca de uma melhor sociedade. E para isso nós chamamos Dani, que tem um trabalho muito interessante, ela fez um TCC top, que estará na referência do nosso Instagram, então vocês podem olhar. Dani, está no repositório da UFES o texto? As pessoas podem encontrar assim livremente? Não, ainda não está no repositório da UFES. Acho que demora um pouquinho para entrar, mas eu já dei entrada nesses trâmites mais burocráticos, sabe? Para estar disponível. Então vai ser exclusivo do Dicotomia o documento. Quem quisesse, Dani, liberar, depois a gente envia por uma DM, porque realmente Não, tá liberado, é muito importante. Com certeza. Ai, Opa! Privilégios dos tema é ouvintes muito- de Dicotomia. O tema é muito importante, o tema é essencial, assim. Acho que não tem outra palavra pra gente definir o tema pra falar sobre a Lélia Gonzalez, que quando a gente começa a ler sobre a vida, sobre a obra dela também, a gente acaba se encantando sobre a pessoa que ela foi, sobre o projeto que ela criou, sobre o projeto que eu digo assim, o trabalho que ela fez durante toda a sua vida, tanto da forma que ela escreveu, da forma que ela agiu na nossa sociedade. Se você é uma mulher negra, está nos escutando agora, provavelmente você tem que ler a Lélia, você tem que escutar esse episódio até o final, escutar Dani, mande mensagem para Dani para conversar também, eu tenho certeza que ela está disposta a conversar mais sobre esse tema. Mas, enfim, sem mais delongas, acho que a gente já pode iniciar o nosso assunto, né? Exatamente, mas antes disso a gente faz aquela introdução básica da nossa convidada, né? Da apresentação que a gente fala Dani, mas quem é Daniele? Vou fazer uma breve introdução. Dani atualmente é mestranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp Marília. Ela é graduada em Relações Internacionais pela nossa querida Universidade Federal de Sergipe. A maior. A maior, muito grande, hein? A gigante. Ela é pesquisadora no grupo de estudos sobre o imperialismo, Rosa Vermelha da UFES, e do grupo de estudos de feminismo e gênero da Unesp Marília. Além disso, tem interesse de pesquisa nos seguintes temas: América Latina, política internacional, teorias das relações internacionais, teorias feministas e gênero. Então, Dani, pra gente começar a nossa conversa, acho que talvez a gente possa aproximar você um pouquinho mais do público, né? Que escuta a gente. Às vezes a gente tem uma ideia de que é muito distante, Dani é inacessível. Mas conta um pouquinho mais pra gente como é que você se interessou pelo tema, como é que você teve contato, primeiramente. Enfim, conte um pouquinho mais da sua história dentro dessa sua jornada até chegar propriamente ao tema que você escreve e se aprofunda. Com certeza consigo falar sobre isso, mas primeiro não tinha como eu começar a falar sem agradecer, né, a Dicotomia. Eu sou muito fã, gosto, ouço muito, estava no meu top 5 da retrospectiva do ano passado. Acho muito massa o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, é muito interessante, acho que dissemina a produção em relações internacionais.
Então, quando junta algo que você gosta, que você admira em relação a falar aquilo que você tem afinidade, aquilo que você pesquisa, se torna um ambiente muito, muito confortável. Então, acho que muito obrigada pelo convite. Aí eu fico muito feliz. A fã que existe dentro de mim fica assim, ó, eufórica. Mas vou tentar explicar, situar mais ou menos as pessoas, e vocês dois, né, aqui de maneira mais direta, como é que eu fui me interessar, quais foram os momentos, as questões motivadoras que me levaram a pensar e a ter esse recorte de pesquisa sobre a América Latina, nesse caso, a América Latina, sobre a Lélia, de maneira mais específica no TCC e agora no mestrado, eu estudo um conceito específico dela, que é o conceito de americanidade, e é interessante que a gente consiga situar esse momento, porque eu ouço constantemente, acho que principalmente nos últimos meses, ouço esse questionamento em relação a por que eu estou estudando Lélia, por que eu estou com esse enfoque de pesquisa dentro das relações internacionais, e ainda mais que eu estudo o conceito dela relacionado com a esfera do campo teórico, o campo teórico das relações internacionais. Então, acho que de maneira mais ou menos sistemática, eu consigo ver essa aproximação em vários momentos, mas eu vou tentar trazer 4, que foram basilares para que eu me aproximasse do pensamento de Lélia, conhecesse e tudo mais. O primeiro momento que eu consigo colocar nesse bojo todas essas questões foi as conversas com o meu orientador de TCC. Eu fiz o TCC no final do ano passado, em dezembro de 2021, mas eu já vinha trabalhando com o meu orientador, o professor Tiago Franco, desde 2018. Então, Tiago foi a pessoa que me apresentou o pensamento da Lélia Gonzalez. O que a gente vinha desenvolvendo no âmbito da iniciação científica e no âmbito das 2 monitorias que eu fiz de Teoria das Relações Internacionais 1 e Teoria das Relações Internacionais 2, fizeram com que eu me aproximasse do pensamento da Lélia. No PIBIC, eu estudava a inserção e a incorporação do pensamento feminista na teoria de relações internacionais. E aí a gente se aproximava desse feminismo brasileiro, principalmente a partir de 2 figuras, a Sueli Carneiro e a Lélia Gonzalez. Ainda nessa esfera, eu consigo ver as experiências que eu tive e tenho dentro dos 2 grupos de pesquisa, do GFEG, que é o grupo de estudos sobre feminismo e gênero da Unesp, e no grupo de estudos sobre imperialismo da UFES, o Rosa Vermelho. As experiências, as conversas, as pesquisas que os meus colegas desenvolvem me inspiraram também nesse sentido. As minhas colegas de curso, Angel, Larissa, Raquel, Luísa, a maneira como elas enquadram as pesquisas delas, os problemas, como elas enxergam questões de gênero, de América Latina, também me inspiraram. Acho que Luísa e Raquel um pouco mais diretamente, porque elas têm um recorte mais específico em termos de América e América Latina. Ao longo das disciplinas que eu fui cursando, eu fiz Relações Internacionais da América Latina. Quando você olha para esse processo de formação da América, quais autores que a gente está estudando, quais temas, agendas de pesquisa a gente traz para esse debate. Acho que isso também despertou interesse para estar estudando o pensamento de Lélia e ir além, entender como é que funciona essa invenção dessa América. O que é essa América? Eu ficava me questionando o tempo todo. Acho que em estudos de questões contemporâneas, tópicos especiais, no geral, algumas disciplinas que eu fui cursando me inspiraram a estar estudando esse pensamento da Lélia. Outro momento que eu acho que assim, foi o momento principal, sabe? Quando você olha assim, deu o principal insight, eu preciso trazer Lélia Gonzalez para o debate das relações internacionais. Foi estudando teorias das relações internacionais. Assim como Paula. Eu mesma. Infelizmente ou felizmente, eu sou apaixonada por teoria. Sabe? Eu acho que quando eu fiz as disciplinas, eu sempre ficava pensando a mais quando terminava as aulas. Mas foi na monitoria que eu conseguia fazer mais questionamentos, que eu discutia ainda mais com as pessoas que iam para os plantões de dúvidas. Inclusive, vocês 2 estavam lá. E era um exercício constante. Era um exercício constante de pensar o que é uma teoria,
o que é uma teoria das relações internacionais, como teorizar a partir do Brasil, a partir da América Latina, quais são os autores, e em menor quantidade, infelizmente, autoras que eu estou tendo contato, por que aquele texto era considerado um clássico das RI, quais eram os argumentos centrais daquela obra, de cada autor. Acho que isso me motivava também a pensar além daquela caixinha. Eu tinha aquele arcabouço de teóricos para pensar, e eu conseguia pensar quais outros eu posso também pensar sobre essa ideia teórica das relações internacionais. Então é isso, pensar, teorizar a partir do Brasil, a partir da América Latina, e duas ferramentas, uma é um artigo e outra é a descrição de uma associação, trouxeram ainda mais uma bagagem maior para eu conseguir problematizar, repensar essas questões. A primeira é a proposta do João Urti, da Lara Martins e do Vitor Coutinho, que inclusive é o professor coordenador da pós-graduação de RI da UFBA. E eles vão desenvolver um artigo e organizar um dossiê que envolve essas questões de teorização no Brasil. O artigo tem o título de A Teorização em Relações Internacionais no Brasil Importa, que eu falei, esse artigo que eles organizam é a apresentação desse dossiê sobre teoria das relações internacionais no Brasil. É da revista Monções, salvo engano, e eles são abertamente manifestados, inspirados, na verdade, por Bell Hooks, a partir do momento que eles vão explicar como é que a gente realoca essa teoria, como é que teoria e prática podem andar lado a lado, e como é que esse debate mais teórico pode alcançar um público mais amplo. Aí você se questiona, como é que eu consigo expandir a teoria e a teorização? E eles e ela respondem para a gente que, para que a gente consiga pensar nessa expansão teórica, nessa expansão da teorização, é interessante que a gente pense em termos de públicos, de territórios mais diversos, e que isso também significa ampliar aqueles e aquelas que são capazes de acessar e produzir teoria. E, ou seja, eles são capazes de reivindicar essas estruturas mais autoritárias, mais dominantes, e isso acaba sendo interessante. Outra questão que é motivadora, que está dentro desse artigo e dentro do dossiê, é quando a gente para pensar na posição do Brasil e da América Latina em termos de produção. Muitas vezes é atribuída uma posição marginal para as pesquisas brasileiras, em termos do que elas assumem em geopolítica, do que envolve as relações internacionais enquanto disciplina geral. Em outras palavras, o estudo do Brasil ele não faz parte do norte global. A gente não é o norte global. A gente faz parte do sul global. Não sabia, agora você tá sabendo, estudante de Relações Internacionais. Você, primeiro período, segundo período. Dani acabou de acabar com seus sonhos. E ainda bem que a gente não faz parte desse norte global. A gente não é o mainstream, a gente não é o grande, boom de produção em termos de grandes centros. Produção a gente produz maravilhosamente. Acho que tem produções muito boas na América Latina. Muita gente aqui no Brasil tem produzido coisa muito interessante sobre relações internacionais, sobre teoria das relações internacionais. Então, acho que essa validação em termos, não somos o norte global, somos o sul global, mas ainda assim produzimos maravilhosamente bem. E nesse sentido, e quando a gente realoca e pensa, o Brasil não faz parte do norte global, a gente consegue problematizar como é que a gente ocupa esse espaço em termos de produção teórica, que não apenas no sentido de fazer com que a gente seja representado, mas ocupar para transformar, que é o que a Bell Hooks fala. Como é que a gente quer ocupar esse espaço, como é que a gente quer transformar esse campo intelectual. E aí a autora e os autores, similarmente, eles vão lançar essas interrogações sobre a possibilidade de teorizar em relações internacionais aqui no Brasil, não tomando como partida os diplomatas, outros funcionários do poder público. E aqui eu não estou dizendo que eles não são importantes ou que eles não têm papel nessa formulação, mas que não é o intuito do artigo, do dossiê. Eles querem aproximar esse diálogo, em termos de fazer teórico,
com figuras como, por exemplo, Abdias Nascimento, Florestan Fernandes, Josué de Castro, Alélia Gonzalez, Paulo Freire, Sueli Carneiro e tantas outras vozes. E aí eles vão indagar que se a partir daí, se poderia advir daí uma contribuição chamada do Sul Global junto com a teoria da dependência. Eu não me sinto apta para falar sobre teoria da dependência. Talvez o meu orientador consiga falar isso muito melhor que eu. Colegas de grupo conseguem falar muito mais. Mas eu acho que também tem uma ampla gama de pesquisas que tratem sobre isso. Mas eu não sou apta a falar sobre teoria da dependência. O próximo episódio do Dicotomia vem aí. Aguardem. Agora vai ter que ter. A Adler acabou de falar, vai ter que ter agora. Tá gravado. Não, só joguei ideia, era só ideia, gente. Já coloca na pauta agora que vai virar um episódio. Não sabemos quando, mas vem aí. Outro momento interessante em termos de, validação e aproximação com a área é que, por exemplo, no caso das relações internacionais e principalmente das teorias de relações internacionais, é possível que a gente consiga identificar elementos de várias ordens que vão levar às transformações na esfera teórica. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil a Associação Brasileira de Relações Internacionais, a ABRE. Quem não conhece, vai conhecer agora também. Dentro da ABRE, a gente tem atualmente 8 áreas temáticas, sendo uma dessas áreas temáticas Teoria de Relações Internacionais, que vai fomentar justamente esse debate teórico na área de Relações Internacionais, que é justamente esse debate que vai fundamentar, vai solidificar a existência epistemológica do campo do conhecimento das RI. É um exercício bem rapidinho. Você vai lá no site da ABRE, tem as 8 áreas temáticas, e você clica na área temática que eu estou falando agora, que é Teoria das RI. E aí você vê a descrição, e ele esclarece que a produção em relações internacionais e a produção na esfera teórica, em termos de produção de conhecimento, tem passado por um período de recapitulação, de abertura. Quem está dizendo isso não sou eu, é a ABRE. Ela está falando, usa exatamente essas palavras, recapitulação e abertura. E com essa ideia de recapitulação, de abertura, a gente entende que é um momento que vai estar marcado por um interesse em relação a tradições epistemológicas que vão ser distintas dessas originais, das clássicas, dos grandes centros. E essa referida área temática, ela se propõe a ser um espaço para refletir, para trazer resultados de investigação sobre o nosso campo teórico, que vai fomentar essas ideias, esses debates, vai fazer com que haja uma revisão crítica em termos de teoria das RI, em termos de produção de conhecimento, que se atente muito fortemente aos interesses e aos problemas dos e das internacionalistas do Sul Global. E aí eles vão dar uma atenção especial nesse sentido de Sul Global para aqueles e aquelas que estão produzindo teorias na América e no Brasil. Então, desse modo, o que a ABRE está fazendo? Ela está reconhecendo que as contribuições não ocidentais e aquelas oriundas de tradições não hegemônicas, elas vão fortalecer, elas vão estimular a formulação de conceitos e experimentações metodológicas, novas agendas de pesquisas que vão se fortalecer frente a essas adversidades, que é o caos que a gente vive em relações internacionais, que é analisar esses múltiplos temas, esses múltiplos assuntos, fenômenos relacionados com os estudos das relações internacionais. Então, acho que a ABRE traz essa noção para a gente de quais mudanças a gente quer ver. Acho que durante muito tempo a gente se concentrou a falar, por exemplo, o feminismo não ocupa um lugar confortável dentro das relações internacionais. Primeiro que o feminismo não ocupa lugar confortável em lugar nenhum, gente. Então não seria diferente em termos de relações internacionais. Aí tratar essa ideia de tal teoria, tal conceito, tal autor não tem espaço nas relações internacionais. Acho que é a hora da gente mudar um pouco esse discurso e a maneira como as pessoas ouvem isso, de despertar uma viradinha de chave, de falar, o feminismo está ganhando espaço nas relações internacionais, a América Latina está ganhando espaço nas relações internacionais, a Lélia está ganhando espaço nas relações internacionais, ao invés de falar que não tem espaço.
A gente trocar, talvez, a maneira como a gente enquadra as questões eu acho que faz total diferença. Outra maneira de entender como é que a gente enxerga as coisas é perceber que, por exemplo, essa associação à ABRE está criando novas agendas de pesquisas, novas áreas temáticas. Por exemplo, a gente pode citar, acho que, salvo engano, também foi no final de 2021, que houve a criação de mais uma área temática. Antes eram só 7, e aí criou-se a área temática Feminismo, Gênero e Sexualidade, que, por sua vez, configura não só uma demanda teórica, mas também as disputas sociais e políticas que vão estar ligadas aos movimentos sociais relacionados com as relações internacionais, sabe? Eu acho que vale ressaltar que foi uma proposta desenvolvida e, sabe, foi de muita luta para o grupo Mulheris pela Rede de Gênero e Sexualidade em Relações Internacionais. É a partir desse momento que a ABRE vai se abrir para falar sobre essa questão de dinamizar agendas de pesquisa em relações internacionais que incorpore esse olhar versado na interseccionalidade para entender essa dinâmica internacional. Então, mais uma vez, esses dois momentos, tanto o artigo quanto as descrições que a ABRE faz em relação às suas áreas temáticas, trazem noções interessantes para a gente pensar como é que a gente está transformando as relações internacionais. Listado esses dois primeiros questões iniciais, eu consigo falar também que essa aproximação com esse tema de pesquisa, a aproximação com a Lélia se deu por conta do feminismo. Eu me enquadro, eu me coloco enquanto feminista. A partir do momento que eu tento entender, tento estudar essa multiplicidade de feminismo, eu chego até o pensamento feminista brasileiro. A gente tem uma figura muito importante aqui no Brasil, que é responsável por organizar uma série de livros que fazem parte dessa coleção Pensamento Feminista Brasileiro, que é Heloísa Buarque de Holanda, que no início dos textos dela sempre dá essa situada, que durante muito tempo o feminismo ficou preso nessa caixinha do feminismo branco, europeu, estadunidense, das mulheres de classe média alta, e principalmente nas primeiras décadas da formação desse pensamento feminista, em termos de academia, lá para a década de 1970, 1980, e que era interessante que a gente se relacionasse com esse pensamento feminista brasileiro, que existiam e existem referências muito potentes em termo. E foi nessa busca por referências próximas, por assim dizer, eu, enquanto, por exemplo, uma mulher quilombola, uma mulher americana, ameríndia, sabe, que me enquadro nessa questão dessa busca por referências, eu chego no texto da Lélia por um feminismo afro-latino-americano. A Lélia, ela vai reconhecer o feminismo enquanto prática e enquanto teoria, o que acaba sendo bastante relevante, e qual é a ligação dessas duas coisas. Dentro do feminismo, o que é que a teoria vai beber dessa praxe, o que é que essa praxe vai trazer para a teoria, e eu acho que é um exercício também importante. A Lélia vai explicar, por exemplo, como é que o racismo, articulado com o sexismo, ele vai produzir violências muito fortes para as mulheres negras, para as mulheres indígenas, e, sobretudo, ela vai tratar sobre essa questão da mulher negra. E é dentro dessa busca por um feminismo que a Lélia vai dar ênfase para a questão racial. E é por isso que a gente vai tentar demonstrar, ela tenta demonstrar, na verdade, que dentro do movimento das mulheres, as negras e as indígenas, as americanas e as ameríndias, são testemunhas de mais uma exclusão, que é em relação a esse movimento feminista. Então, acho que isso também, sabe, é bastante interessante. E, por último, em termos do que me fez pesquisar esse recorte, chegar na Lélia, né, é a Angela Davis. A Angela Davis é uma teórica muito interessante. Ela é uma teórica estadunidense que pesquisa questões de raça, classe, fala de questões de democracia, participação das mulheres na vida pública, na vida política. E ela é uma das principais vozes dessa teoria interseccional hoje em dia que a gente fala. Eu só fico falando, por exemplo, de interseccionalidade, teoria interseccional, só para dar uma situada, o que é essa interseccionalidade. A interseccionalidade foi um termo sistematizado, cunhado por outra estadunidense, que é a Kimberly Crenshaw, que é em termos de você entender
essas múltiplas opressões. Dois ou mais uma ferramenta, nicho de opressão que as pessoas costumam sofrer. E aí é para que as mulheres, por exemplo, consigam entender que elas sofrem opressão não só sobre o prisma do gênero, mas, por exemplo, da religião, da classe, da sexualidade, e entre outras coisas. Então, é nesse bojo que está a Angela Davis também, entre outras coisas. E aí a Angela Davis vai palestrar em 2 momentos, assim, que eu lembre. Foi um primeiro em 2017, que ela vem para a UFBA, em Salvador, e ela vai, nessa ocasião, criticar esse encarceramento enquanto forma de combate à violência de gênero, vai comentar muito fortemente a caminhada das mulheres negras brasileiras e como o feminismo estadunidense tem muito que aprender com as feministas brasileiras, e aí ela cita Dona Dalva, Carolina de Jesus, Alélia Gonzalez, e ela frisa muito fortemente que, para ela, a Alélia Gonzalez foi uma das pioneiras em fazer conexões entre raça, classe e gênero, e que muito pouco se discute sobre isso, no Brasil, fora do Brasil. E já 2 anos depois, quando ela vem em 2019, ela vai participar de uma conferência em São Paulo, que ela está divulgando, na época era o recente livro dela, o mais recente livro lançado, que é A Liberdade é uma Luta Constante, que ela tinha lançado em 2018. E, na ocasião, a Angela Davis vai falar da trajetória dela, vai falar sobre como ela enxerga, como ela expressa a contribuição da luta das mulheres negras na criação da sociedade, em sociedades mais justas, no fortalecimento da democracia. Ela vai salientar a importância, mais uma vez, e a dimensão dos feminismos negros no Brasil. Ela vai criticar, mais uma vez, e vai se sentir, de certa forma, desconfortável em quem considera ela como modelo desse feminismo negro brasileiro. E ela fala que ela tem na Lélia, na Carolina Maria de Jesus, na Marielle Franco, inspirações. E ela fala, gente, vocês têm figuras aqui muito fortes. Por que vocês estão procurando referências lá fora? E ela fala que ela aprende muito mais com Lélia Gonzalez do que a gente poderia aprender com ela. Eu lembro desse dia. Foi um choque nas redes sociais. Tipo, meu Deus, o Twitter. Oh, gente, aqui no Brasil, Galera, como foi assim? justamente isso. Eu lembro que repercutiu muito, gente. Muito, muito, muito. Todo mundo falando sobre isso. E eu acho que eu fiz uma autocrítica muito forte nessa época. Eu fiquei questionando que tipo de feminista eu sou, que tipo de feminista eu quero ser, sabe? Onde que eu tô buscando referências? Eu acho que foi, sabe, uma super mudança, assim, para mim, esse momento. Exatamente, me marcou bastante. E outra coisa que ela traz nessa conferência, que a Lélia já fala no pensamento dela, sobre a ideia de que a postura dominante que os Estados Unidos têm em termos de ser o grande representante das Américas, da América. E ela fala, olha, gente, tá na hora de vocês também questionarem isso. Por que os Estados Unidos têm essa postura dominante? E ela diz, se fosse para ter um país que venha representar os povos da região, seria muito mais fácil apontar o Brasil do que os Estados Unidos. Eu acho que essa viradinha de chave que ela traz para a gente problematizar isso, do papel que os Estados Unidos têm em termos de representar essa América, acaba sendo bastante interessante. Acho que esses 4... Esse pequeno apanhado... Meia hora... Esse último comentário que Dani fez me lembrou um trecho que eu achei muito, muito interessante, que ela destacou no TCC dela, e até já acho que dá para puxar para o nosso próximo ponto, que é o que a gente precisa entender antes de falar sobre a ideia de América Latina, americanidade, essa ideia de América, né? Teve um trecho que eu achei muito interessante que Dani colocou no TCC dela, de uma citação da Gonzalez, que ela fala assim, tem uma parte antes, né? Eu vou ler só do meio pro final, que fala sobre a reprodução inconsciente da posição imperialista dos Estados Unidos, que afirmam ser a América. A gente vê direto nos filmes, assim, eles falando, nós somos a América. Eles não falam nem Estados Unidos da América, né? A América. No futuro vai ter um episódio de Dicotomia sobre um filme muito interessante, que eles têm uma música que fala sobre América, o nome da música é América, e eles falam dos Estados Unidos, não fala sobre o continente americano, né?
Aí ela se questiona assim, mas afinal, o que dizer dos outros países da América? Tipo, do Sul, Central, Insular e do Norte? E porque a gente considera o Caribe como algo separado, se vocês olharem, é muito comum dizer América Latina e Caribe, sempre fala assim, América Latina e Caribe, sendo que ela apontou que foi justamente lá que se iniciou a história da América, como a gente conhece hoje em dia, mas não, é uma coisa separada, né? E também observar que a gente sempre fala, tipo, os americanos, ou eu vejo direto, assim, o que ela pontua, eu vejo direto nos vídeos de brasileiros que vão morar nos Estados Unidos, que eles foram ganhar a vida na América. Eu fico, gente, o que tá acontecendo aqui? Tipo, foi ganhar a vida na América? Título de canal do YouTube. Então, né, bem desse jeito, vivendo na América. E aí ela fala, é que todos nós de qualquer região do continente efetuamos a mesma reprodução e perpetuamos o imperialismo dos Estados Unidos, chamando seus habitantes de americanos. E nós, o que somos asiáticos? É muito interessante sobre... Até a gente tenta, tipo, aqui no Dicotomia a gente fala muito sobre a América de uma forma geral. A gente tem que falar de outros continentes, pessoal, mas a gente sempre acaba falando de América. E até, tipo, a utilização de outros nomes, né, como estadunidense, essas coisas, tem gente que não gosta, que acha que vai ficar com raiva quando a gente fala, conheço. Mas, assim, é uma reeducação do pensar, né? E eu vejo bastante coisa sobre a questão da identidade do Brasil e desses últimos governos, esse último governo, na figura do Ernesto Araújo, falando sobre o ser brasileiro, né? E ele captura muito essa ideia, assim, de cristão, conservador, essas marcas que a gente faz de adoração de uma identidade europeia, que a gente tenta trazer para o Brasil, assim. E acho que, assim, é uma posição muito interessante de a gente perceber dentro do debate do episódio de hoje, sabe? É sobre isso a minha fala. Me chama muita atenção o que Dani falou, porque eu acho muito interessante essa pergunta de como a pessoa começou a estudar aquele assunto, porque quem tá escutando a gente e que tá no começo da graduação, às vezes não dá tanta atenção para os grupos de pesquisas, não dá tanta atenção para aquela conversa na fila do restaurante universitário, aquelas amigas, os amigos que te influenciam também com relação a novas ideias. Eu acho que é muito importante para quem está começando agora também a fala da Dani, de mostrar que a gente também, em algum momento, vai estar também na posição do mestrado, de um doutorado, talvez de um professor universitário, ou qualquer outra atividade ali, um pouquinho com muito mais saber do que agora, mas é importante também a nossa participação na universidade, essa troca de ideias. Então, acho que essa parte eu gosto de destacar. E puxando o gancho do que Paula falou, acho que combina completamente do próximo ponto que a gente vai falar, né? Que é a questão de como, o que a gente precisa entender antes de saber mais sobre a questão da Lélia, sobre a americanidade que ela tanto cita, que é essa questão de como a gente se formou, como a gente começa a ver o europeu como uma coisa ideal, como a gente sempre está reforçando essa ideia de que a gente precisa ter um padrão europeu. Você não é tão europeu, você é menos europeu, você tem que ter um comportamento, uma finesse, até o nome é europeu, sabe? Você tem que ter uma finesse. Então, essas coisas assim vão sendo sempre reforçadas e em certa maneira, eu queria até que Dani comentasse sobre isso, não é tanto culpa nossa, em certo sentido. Muitas vezes foram políticas, sabe, governamentais que acabaram colocando na gente. Muitas vezes foram questões estruturais que acabaram fazendo que nós mesmos, como pessoas negras, às vezes como mulheres, a gente se colocasse nessa ideia de que a gente precisa se incorporar, precisa se adequar a um certo padrão, sabe? Aí eu queria que Dani comentasse sobre isso. O que a gente precisa entender um pouco antes de começar sobre essa ideia? Qual a estrutura que a gente está envolvida até esse momento para a gente entender sobre em que aspecto a Lélia está conversando sobre os seus pensamentos? Eu acho interessante a gente retomar só rapidinho um ponto que Paula falou sobre Lélia Gonzalez, sobre a ideia dos Estados Unidos serem os americanos, serem a América, é porque justamente a autora vai germinar na gente um desconforto em termos dessas decisões vocabulares e de nacionalidade que os Estados Unidos tomaram para si enquanto, já falei, americanos. E essa designação, essa terminologia, ela está enraizada historicamente, ela é sustentada por um arcabouço que é estrutural, que é imperialista. Então, acho que essa quebra ela é muito nossa, muito do dia a dia. Adler falou, por exemplo, que a gente precisa valorizar os grupos de pesquisa, as conversas que a gente tem com os nossos colegas, e a gente frisava muito isso, principalmente indo para a fila do resumo.
como é que a gente desconstruía, como é que a gente repensava essas questões. E falava constantemente, são os estadunidenses, os americanos, mas eu também sou americano, sabe? É o que Paula falou, a gente tem que separar o outro, é o outro que é o americano, sabe? Ou então a América do Norte. Gente, Canadá e México também tá lá. Tem outras questões envolvidas nesse processo. Então, é um exercício interessante quando a Lélia coloca essas questões, porque germina certos desconfortos, faz com que a gente fique debatendo em vários espaços. Por exemplo, se eu fosse esperar, eu falo muito abertamente sobre isso, se eu fosse esperar a minha experiência somente dentro da sala de aula para estudar a Lélia Gonzalez em teoria das RI, em relações internacionais como um todo, eu não ia pesquisar isso em nenhum momento, gente. Em nenhum momento. Eu nunca estudei Lélia Gonzalez dentro da sala de aula, sabe, em referência de texto. Por exemplo, hoje em dia eu acho que está mudando mais. Algumas disciplinas elas foram repensadas, reformuladas, mas eu estou falando da minha própria experiência. Isso é válido para a gente entender que a nossa construção de conhecimento vai muito além dos muros academicistas. A gente aprende em rodas de conversa, em rodas de samba. Eu aprendo muito dentro da minha própria comunidade, com as mulheres quilombolas daqui, com as mulheres que fazem parte do samba de lata. Elas são vozes que disseminam a palavra do feminismo, que disseminam questões raciais. É uma sociedade matriarcal. Então, elas não se enquadram, elas não se definem como tal, mas elas são. Então, a gente também tem essa aproximação com outras referências, com outros lugares. Acho que isso é muito interessante, porque senão a gente vai se prender a explicar e a entender as coisas só sobre o que a academia produz. E aí a academia está produzindo horrores e fomentando coisas interessantes, mas dentro da academia também está essa reverberação dessa perspectiva colonial que oprime determinados grupos sociais, que segrega, que é racista, que é sexista, que é machista. A gente não tem como não falar que a academia também não é isso tudo, porque ela é, gente. As relações internacionais ainda são incorporadas desse jeito, não tem como a gente falar que não é. Então, quando a gente vai pensar o que o Adler falou, por exemplo, como é que a gente entende, como é que a gente vê essa questão do plano de fundo, por exemplo, como é que a gente está construindo essa América, isso, e como é que a gente refuta ou problematiza essa perspectiva colonial, imperialista, sabe? Dessas outras terminações. Isso abre muita margem, isso movimenta bastante para que a gente pense essa formação, essa construção da América, do continente americano, das suas características, das suas narrativas. E aí a gente faz aquele exercício que eu falei que eu fazia sempre. O que é caracterizado enquanto América? Mais uma vez, a América não é os Estados Unidos, gente. Sabe? A gente precisa romper essa bolha. Então, assim como o Eduardo Galeano falou, a América é, de fato, uma região das veias abertas. Sobretudo quando a gente vai evidenciar as transformações, o que serviu e o que ainda serve de plano de fundo para essa consolidação dessa América. Quando a gente vai olhar a academia, os livros, as discussões ainda são construídas, ainda contam a história, os acontecimentos da América, e no caso vou falar mais específico aqui do Brasil, a partir da conquista, a partir da descoberta, do grande negócio europeu, do grande empreendimento europeu, e que existe uma forte tendência, de certo modo, em evidenciar certos estereótipos de uma região que foi altamente explorada, uma região que tem sua história contada e reproduzida a partir de narrativas que reforçam a história única. Por exemplo, vou situar só a galera que está ouvindo, que tem uma autora muito, muito interessante que fala sobre a história única e o perigo da história única. Acho que Paula e Adler já devem ter ouvido falar sobre, que é a Chimamanda. E essa ideia de história única faz referência à palestra dela, que é o perigo da história única. Acho que foi proferida em 2009, posteriormente ela vai virar livro, acho que aqui no Brasil chegou em 2019. E o que é que a Chimamanda vai falar sobre perigo da história única? Ela está falando de maneira específica sobre o continente africano, mas a gente pode pensar esse exercício a partir de outras regiões. Ela vai revelar que
a história única é a principal responsável por criar e fortalecer os estereótipos relacionados ao continente africano, por exemplo, no caso, de maneira mais específica, que nem eu disse. E são esses estereótipos que são criados. Eles não quer dizer que esses estereótipos eles não são, que eles são mentiras, ou que eles são inverdades, ou algo assim, como que a gente queira dizer. Mas que esses estereótipos eles são incompletos, e eles fazem com que a história, uma versão específica, um recorte específico, se torne a única história sobre aquele continente, sobre aquele país, sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Ou seja, durante muito tempo, a gente estava contando a mesma história da América. A gente estava evidenciando as mesmas figuras. Que nem eu falei, sobre o grande empreendimento europeu, figuras como Américo Vespúcio, Vasco da Gama. E eu acho que quando a gente problematiza essa perspectiva decolonial e traz essas questões decoloniais para esse debate, a gente consegue perceber que também é possível se interessar, é possível contar e ouvir a história da América a partir da diversidade populacional, das resistências territoriais, das identidades, dessa construção identitária, sabe? E quando a gente pensa em construção identitária, que eu estou falando, são dos povos indígenas, originários, do povo negro, da formação intelectual, dos saberes, do próprio continente, do que a gente tem aprendido com esses novos olhares. E então, nesse sentido, é importante que a gente consiga fazer, que a gente se proponha a fazer essa ruptura com esse colonial, com essa visão eurocentrada, porque, querendo ou não, a gente ainda tem muita herança da metrópole, nossa, do que é Portugal, das sociedades ibéricas. Enquanto você tá falando, me veio aqui à mente, veio muito à mente, assim, recentemente, essas notícias de pessoas ao redor do mundo, tanto na Europa quanto na América do Norte, na América Central, América do Sul, derrubando estátuas, né, bustos de pessoas que eram representadas sobre essa única perspectiva da história. Então, por exemplo, aqui no Brasil teve muita repercussão o Borba Gato, que todo mundo ficou, por que queimou o Borba Gato, sei que lá, o herói nacional, e às vezes nem sabe. Queimou uma estátua. E às vezes nem se questionam quem foi a personalidade que está sendo homenageada ali, sabe? E que é uma homenagem extremamente desnecessária. Na verdade, não faz nem sentido ter uma homenagem a um cara que foi um bandeirante que dizimou um monte de gente, que cometeu atrocidades, pô. Assassinato. Acho que aquela estátua também que é muito famosa dos bandeirantes, todo mundo vai lá tirar foto, enaltece. Sim. E na própria definição do que aquela estátua representa, você já consegue pensar que algo de errado não está certo. É exatamente esse ponto que você está falando sobre essa questão de contar uma única história, um único ponto de vista. Porque é isso, a gente não tem uma estátua de outros representantes. Pra falar a verdade, o momento atual que a gente vive, inclusive, é de retirada de grandes nomes negros do site lá, né, do... Fundação Palmares? Fundação Palmares, é isso mesmo. Retirada de nomes de pessoas negras de lá, porque não representam mais. Pô, é muito pelo contrário, a gente precisa repensar essas questões aí E me veio muito à mente essa questão da derrubada de estátuas e bustos quando você tava falando sobre se repensar, sabe? Eu acho que isso também, Adley, entra na questão de nome de escola, nome de rua, nome de aeroporto. O que tem de ditador aqui no Brasil com nome de escola é uma coisa chocante, gente. Tipo, agora está até mudando o nome de umas escolas, mas assim, você fica... Brasil... E é sobre essa perspectiva decolonial, mais ou menos, enquanto que a Dani tava falando, inclusive quando a gente tava conversando um pouco antes de começar a gravar esse episódio e formular a pauta, que a gente tava falando o quanto a Lélia talvez não se encaixe tanto assim nessa perspectiva decolonial, né? Assim, acho que talvez quando o Daniel for explicar melhor pra vocês aí, fica um pouco mais claro sobre o que a gente tá querendo que eu tô querendo falar. Mas a questão de que essa caixinha, talvez alguém tenha colocado Lélia e não Lélia tenha se colocado, né? Então, tem como explicar um pouquinho melhor pra gente sobre essa questão decolonial e por que Lélia talvez não seja tão adequada, ou pelo menos não tenha sido colocada por si mesma dentro dessa perspectiva decolonial? É basicamente aquilo que a gente estava conversando, que a gente fica trocando figurinhas antes do episódio começar.
E a gente estava comentando sobre isso, sobre a decolonialidade e a questão interseccional, de interseccionalidade, e como é que Lélia era enquadrada nessas duas questões. Por exemplo, foi o que eu disse. A Lélia, ela não chegou a usar essas terminações. Ela não se disse, eu sou uma teórica interseccional, eu sou uma teórica decolonial. É a leitura que as pessoas têm sobre ela, sobre as produções dela, que faz com que se aproxime com essa vertente interseccional, com essa vertente decolonial. Acho que, salvo engano, o debate, assim, sistematicamente, que nem eu falei, a interseccionalidade vai ser mais ou menos formada em 1989, alguma coisa assim. Só que daqui que ela se popularize, daqui que ela chegasse, sabe, daqui que ela chega ao Brasil, demorou um tempo. A mesma coisa essa ideia de decolonialidade. Para a gente só situar mais também as pessoas, é interessante, tem uma referência bastante enriquecedora, que é da Fernanda Fonseca, que ela escreveu a dissertação dela na UFBA, e aí ela trata essas questões, esses elementos da Lélia Gonzalez em termos de articular as relações de modernidade, colonialidade, decolonialidade, através de perspectivas de autoras brasileiras, que aí, no caso, ela vai se aproximar com o pensamento da Lélia, com a abordagem teórica decolonial. Acho que é uma referência interessante, porque ela consegue mais falar de premissas, de formação, ela mobiliza vários conceitos da Lélia, vários em relação a isso, que acho que dá um sul pra gente, porque norte a gente não quer nada, eles vão dar um sul, vão dar um direcionamento. Gostei dessa, vou usar futuramente. Gostei. Eu falo o tempo todo que eu quero um sul, acho que no meu trabalho eu falo isso, que eu preciso de um sul, porque de norte eu não quero. Eu acho que o que mais aproxima com essa ideia decolonial que a gente vai ver ao longo do capítulo, não querendo, como o Adler falou, enquadrar a Lélia nisso, é a própria ideia de como é que a gente repensa as veias abertas da América Latina no século XXI, como é que a gente trata essas questões de colonialidade. No caso do meu trabalho, eu falo sobre colonialidade e teoria das RI, como é que a gente pode pensar essas bases latino-americanas de interpretação, quais são as críticas que estão sendo feitas ao eurocentrismo, as discussões também acerca da hierarquização, e é muito interessante que a gente pense o que é e o que pode ser, o que pode vir a ser as produções teóricas latino-americanas. Porque justamente a gente fica pensando que tudo que está sendo produzido no Brasil, na América Latina, é diferente, tem um olhar crítico. Não, gente. O que mais uma vez, o que mais tem, sabe, produções que vão... Reprodução, né? Exatamente, o Adler usou essa palavra que define. Ou seja, quando a gente pensa nas questões de Lélia, a gente está falando não só de manutenção, de pensamento dominante, sabe? Não, está produzindo na América Latina, o que adianta estar produzindo aqui, ser América, e estar fortalecendo cada vez mais esse pensamento dominante. Quando a gente está falando de Lélia, a gente está falando de questionar, de produzir novas formas, novas histórias, novos modelos de pensar, explorar as contradições dentro dessa vertente latino-americana, dessa vertente, sabe, americana. Acho que tudo isso tem essas questões mais críticas. A gente não quer reproduzir as teorias dominantes. Ainda que tenha gente que faça isso, esse não é o intuito, essa não é a nossa função, sabe? Enquanto pessoas que se aproximam com o pensamento de Lélia. Está na hora de repensar as relações internacionais, como diria Fred Halliday. Espera, pessoal. Tô aparecendo aqui estranhamente, é claro, isso nunca aconteceu antes no episódio do Dicotomia, mas para tudo ter uma primeira vez, para avisar que esse episódio será dividido em 2 partes. A gente acreditou que toda a nossa conversa com Dani estava muito boa, estava um conteúdo riquíssimo para todas as pessoas que estão iniciando o curso, para todas as pessoas que querem pensar as relações internacionais, e por isso a gente dividiu em 2 partes. Essa primeira parte fica chamada de Repensando as Relações Internacionais. Achei bem próprio esse nome, e o pessoal do Dicotomia também.
E eu, como editor, tô aparecendo aqui para avisar que a segunda parte sai em breve, então siga a gente nas nossas redes sociais, @dicotomia_cast, e fique atento, porque a segunda parte também tá muito boa. Essa primeira parte eu achei sensacional. Dani conseguiu fazer as relações internacionais, assim, de um modo tão legal, tão interessante, tão diferente, a gente às vezes não pensa, né? Mas enfim, balelas à parte, vamos para a parte 2. Tchau, tchau.